Olá! Nas últimas aulas viemos estudando a diferenciabilidade de funções de várias variáveis. Na aula de hoje a gente vai continuar estudando essa diferenciabilidade, mas num contexto mais específico, em que a gente considera composição de funções. Então, a gente vem estudando funções f definidas num subconjunto do Rn em R, e o Rn mais usualmente vemos utilizando n igual a 2 com mais frequência, né, para ilustrar o cálculo que a gente vinha fazendo. E a gente vai querer considerar a composição de uma função dessa com uma curva φ definida no intervalo I da reta em U. Então a gente tem uma curva φ cujo traço vai estar lá em U, e f vai, para cada ponto do traço de φ, atribuir um valor real. Okay? Então a gente está interessado aqui na diferenciabilidade da composição da função f com a função φ, que é então a função, φ atua sobre I, leva elementos de U, e o f pega os elementos de U e leva em R. Então a composição vai ser para a gente uma função que, ao fim, vai estar levando elementos de I em elementos de R, sendo então uma função real. Vamos ilustrar aqui também para o caso n igual a 2. E nessa situação, nesse contexto, a função φ ela vai estar levando cada elemento t num vetor com duas coordenadas. A primeira coordenada vamos chamar de x, e para denotar que é uma função do parâmetro t, vamos colocar aqui em destaque isso, e a segunda coordenada chamada de y, e também para destacar que é uma função do parâmetro t, vamos colocar isso aqui. Okay? Então esse daqui vai ser o contexto em que a gente vai ilustrar como o cálculo é feito, e a generalização para mais dimensões é bem imediata. Nesse contexto, então, a gente vai querer avaliar quando existe e como a gente calcula a derivada com respeito ao parâmetro t da composição de f com φ avaliado num valor t0 do domínio I. Okay? E a gente vai também abordar quais são as hipóteses que vão estar por trás do cálculo que a gente pode fazer. Vamos começar aqui com a suposição de que f é diferenciável no ponto φ de t0, lembrando que isso daqui é um ponto do domínio da função f. Ok? Então, sendo verdade isso, e olhando para valores de t diferentes de t0, mais próximos de t0, do que a gente estudou de diferenciabilidade da função f, a gente sabe, viu lá na aula de diferenciabilidade, que o valor de f em φ de t menos o valor de f em φ de t0 vai ser aproximadamente igual a derivada parcial de f com respeito a x, avaliado no ponto lá de origem, vezes a coordenada x de φ de t, vou denotar aqui dessa maneira, no instante t menos essa coordenada no instante t0, mais o equivalente a isso com respeito à variável y. Só lembrando, a função φ no parâmetro t, a gente está vendo como uma função x de t na primeira coordenada, uma função y de t na segunda coordenada. Sendo assim, a gente pode fazer uma substituição disso aqui para que fique mais claro o que é que a gente está calculando. Então, a gente tem uma função f avaliada no x que depende do parâmetro t e no y que depende do parâmetro t também,
menos o valor de f no x, que depende do parâmetro t, no valor 0, e y em t0. E isso é aproximadamente igual à derivada parcial de f com respeito a x nesse ponto x de t0, y de t0, vezes quem é a coordenada x da função é o x em t, menos a coordenada x de φ no instante t0 é o x de t0. A isso aqui a gente pode ainda acrescentar a derivada parcial de f com respeito a y avaliada no ponto x de t0, y de t0, vezes a variação que a gente tem na coordenada y, que vai ser y avaliado em t menos y avaliado em t0. Okay? Então, isso daqui é a relação que a gente obtém, é aproximadamente, lembrando que isso daqui tem um erro que vai para zero mais rapidamente que a distância entre os pontos de coordenadas x de t0, y de t0 e x de t, y de t, certo? A distância entre esses pontos aqui não vai para zero tão rápido quanto o erro vai mais rapidamente para zero. E levando então isso em conta, observando o que a gente está calculando aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dividir pelo intervalo de tempo entre t e t0 nos dois lados aqui dessa quase igualdade. Lembro que isso que a gente está fazendo aqui não é uma demonstração no sentido formal, que é uma justificativa para a fórmula que a gente vai obter ao final. Então a gente vai obter aqui f composta com φ avaliada em t menos f composta com φ avaliada em t0 dividido pelo comprimento do intervalo t menos t0 é aproximadamente igual a derivada parcial de f com respeito a x em φ de t0 vezes x de t menos x de t0 dividido por t menos t0 mais a derivada parcial com respeito a y em φ de t0 vezes y de t menos y de t0 dividido por t menos t0. E tomando o limite, lembra que aqui teria um erro, certo? Dividido também por t menos t0, esse erro depende também de t menos t0 e estaria dividido por t menos t0. Nesse caso aqui a gente teria uma igualdade. E tomando agora o limite em que t converge para t0, a gente obteria aqui nessa primeira parte, à esquerda, derivada com respeito a t de f composta com φ de t, sendo aí igual a derivada de f com respeito a x, aqui em t0. Derivada de f com respeito a x avaliada no ponto φ de t0 vezes isso aqui, quando t vai para t0, converge a derivada de x com respeito a t avaliada em t0 mais a derivada parcial de f com respeito a y avaliado em φ de t0 vezes a derivada de y com respeito a t avaliada em t0. Então, vejam só como ficou aqui a expressão, né,
maiorzinha, uma expressão razoavelmente grande. Mas essa função aqui, muitas vezes quando o t0 está implícito, se coloca simplesmente derivada com respeito a t de f como sendo igual derivada de f com respeito a x dx dt mais derivada de f com respeito a y vezes dy dt. Lembrando que aqui em f a gente está vendo a primeira e a segunda coordenadas de f como sendo funções do tempo, certo? Então f está sendo avaliada num par em que a primeira coordenada é uma função do tempo, uma função do parâmetro t, e a segunda coordenada também é uma função do parâmetro t. E então a própria f ela vira uma função de t. E essa daqui é a forma como a gente calcula a derivada de f com respeito a esse parâmetro t. A função f é uma função de duas variáveis, x e y, nesse caso. Se x e y são funções de um mesmo parâmetro t, então f, por ser uma função de x e y, e tanto x como y serem funções de um parâmetro t, a própria função f é uma função do parâmetro t, e por isso, para destacar isso, eu coloco aqui no final, que essa função aqui é uma função de t. Sendo uma função de t, a gente pode calcular a derivada dessa função com respeito ao parâmetro t, num elemento qualquer t, e o resultado disso daqui vai ser a derivada parcial de f com respeito a x vezes a derivada de x com respeito a t mais a derivada de f com respeito a y vezes a derivada de y com respeito a t. Ok? Então essa daqui vai ser a forma que a gente vai estar calculando essas derivadas parciais, vai ser nossa nova regra da cadeia. Ok? Vamos resolver um exemplo aqui para ilustrar esse cálculo. Vamos considerar a função f dependente de x e y, que é dada por x ao cubo menos xy mais 2y ao quadrado, e em que a gente tem ainda o x dependendo de t na forma de t ao quadrado menos t, e o y dependendo de t na forma e elevado a menos t. Então reparem que tanto x como y são funções de t, e a gente vai ter então indiretamente a própria função f como uma função desse parâmetro t. Então, se x e y são funções de t e f é função de x e y, f é uma função de t. Como a gente calcula, então, a derivada de f com respeito a t? Em algum ponto qualquer, certo? Para algum parâmetro específico de t. Essa derivada, ela é, pelo que a gente viu ali que necessita, ela é derivada parcial de f com respeito a x vezes dx dt mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes dy dt. Então a gente precisa fazer o que aqui? Calcular essas expressões. A derivada de x com respeito a t é a derivada de um polinômio, derivada simples é 2t menos 1. A derivada de y com respeito a t é a derivada de uma função exponencial, mas tem aqui o t multiplicado por uma constante. A gente pode utilizar também a regra da cadeia aqui e obter que isso vale menos e elevado a menos t. A derivada de f com respeito a x, por sua vez, ela vale 3x ao quadrado
menos y, e a derivada parcial de f com respeito a y vai estar valendo menos x mais 4y. Observem que quando a gente fizer substituições aqui, a gente vai querer ver essa derivada como uma função do parâmetro t. Então, quando a gente for substituir essas expressões aqui, a gente vai também substituir o x pela função que ele é de t e o y pela função que ele é de t também. Então, como função de t, essa derivada parcial de f com respeito a x, efetivamente, vai valer 3 vezes t ao quadrado menos t, que é o valor de x no parâmetro t, menos y, que é e elevado a menos t. E a derivada parcial de f com respeito a y, avaliada no parâmetro t, ela vai valer menos x, que é t ao quadrado menos t, vai dar menos t ao quadrado mais t, mais 4y, que é mais 4y, que é e elevado a menos t, fica mais 4 vezes e elevado a menos t. Fazendo todas essas substituições ali, a gente obtém que a derivada de f com respeito a t no instante t vai valer derivada parcial de f com respeito a x em t é 3 vezes t ao quadrado menos t, menos e elevado a menos t, e isso multiplicando o dx dt, que é 2t menos 1. Isso daqui a gente vai somar a derivada parcial de f com respeito a y, que é essa expressão aqui, menos t ao quadrado mais t mais 4 e elevado a menos t, que multiplica a derivada ou a derivada de y com respeito a t, que é menos e elevado a menos t. Para obter a expressão final, agora é só desenvolver esses termos daqui e a gente obtém o valor da derivada de f com respeito a y. Ok? Então, esse daí é um exemplo, todos os outros são similares, certo? Basta a gente fazer o cálculo das derivadas e substituir. Caso outra possibilidade, certo? Que pode se fazer à parte, mas que não precisa dessas formas necessariamente, é você chegar e fazer direto a substituição do x por essa expressão, do y por essa expressão, obtendo direto f como uma função de t e fazendo uso da derivada real que você já conhece. Mas vamos recapitular quais foram as hipóteses que a gente precisou, né? Para calcular a derivada, a gente precisou considerar f diferenciável para utilizar aquela aproximação que a diferenciabilidade nos permitia. Mas f era diferenciável em que ponto? F diferenciável no ponto em que a gente queria derivar, que era o φ de t. Além disso, a gente precisava ter a derivada de x com respeito a t no instante t e a derivada de y no instante t com respeito a t. A existência dessas duas derivadas aqui, de x e de y com respeito a t, quer dizer para a gente simplesmente que a gente precisa da derivada dessa função, dessa curva φ no instante t. Então a gente precisa φ derivável em t e f diferenciável em φ de t. Certo? Essas são as hipóteses que a gente precisa para utilizar aqui a regra da cadeia. Esse caso é importante porque a gente vai precisar dele também para o caso mais à frente, em que a gente vai estar fazendo uso de diferenciabilidade de composições de funções com várias variáveis. Okay? Vai ser o tópico da nossa próxima aula. Para de hoje era só isso.